A nossa expectativa dessa noite é que o Senhor possa falar aos nossos corações e trazendo uma reflexão sobre a importância de marcarmos através da vida da igreja a mensagem de Cristo a esse mundo. Desde janeiro nós temos compartilhado com os irmãos sobre a importância da igreja, sobre a importância de realizarmos a obra do Senhor através deste corpo de Cristo bem ajustado, um corpo que tem o mesmo propósito, tem o mesmo desejo e convicção, que vive intensamente Jesus Cristo e por Cristo realiza os seus planos e a sua vontade. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos, ainda pensando um pouco sobre isso, sobre esta igreja vitoriosa que fazemos parte. Pensar um pouco com os irmãos sobre isso, neste novo ano. Um ano que se inicia diante de rumores e informações tão contraditórias, entre dificuldades e problemas que se apresentam no meio do caminho, onde a cada dia somos surpreendidos com más notícias, onde a cada dia os impostos, onde cada dia as cobranças e as dificuldades para o bem viver têm trazido grande preocupação à nossa comunidade. E, em especial, qual o papel da igreja diante de tudo isso? E a palavra de Deus nessa noite está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E aproveitando esse retorno das férias e a posse da diretoria e os departamentos da igreja, e o desejo de que você que está aí sentado se envolva com este projeto que é a igreja, é que o Senhor me levou a esta mensagem nessa noite. Para motivar você a viver, quem sabe, uma reconstrução de valores religiosos e nos voltarmos para verdadeiros valores espirituais através da vida em comunidade, através da vida como igreja. Diz lá o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante que a palavra do Senhor, ela traz ao nosso coração nessa noite um pensar em relação à importância de Cristo Jesus na história. Jesus veio a este mundo para colocar as coisas no lugar. E é interessante que a igreja, eu e você, recebemos esta incumbência de transformarmos o mundo ao nosso redor através da proclamação de Cristo Jesus. A igreja tem um papel fundamental para que as coisas não continuem como estão. A igreja tem o mesmo papel que Jesus teve de impactar a sociedade para fazer e transformar as vidas pelo poder de Cristo Jesus. E é interessante que este atributo da igreja de transformar o mundo não é algo fácil de ser realizado. E por isso a palavra de Deus ainda afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Identificando que nós somos um povo que enfrentará oposições, que viveremos o desconforto neste mundo para que Cristo possa manifestar a sua vitória contra Satanás.
É interessante que o Senhor já é vitorioso. Deus já é um Deus de vitória. Mas, infelizmente, muitos continuam ainda mortos em seus delitos e pecados e condenados ao inferno porque não se aperceberam desta mensagem. Há muitos que ainda também em nosso meio estão descontentes e desatentos à importância de manifestar a graça de Deus na sua vida, para que o mundo possa sentir a diferença daqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que a nossa luz não está causando um efeito nas trevas, e dia após dia as trevas têm dominado a luz. E é por isso que nesta noite eu quero trazer uma advertência, a mesma advertência que Paulo trouxe às igrejas, quando ele chama a atenção para que nós sejamos aqueles que resplandeçam a glória de Deus neste mundo. Não existe uma outra alternativa para nós, como crentes em Cristo Jesus, de manifestarmos Cristo em nós, neste mundo, para trazer uma esperança àqueles que estão perdidos. E Paulo ainda fala, para isso nós temos que assumir uma identidade de Cristo. Não dá para enfrentar o mundo apenas com a nossa atitude ou nossa identidade. Nós temos que começar a assimilar a vida de Cristo em nós, porque a vida de Cristo em nós, com certeza, vai incomodar este mundo. Parece que é mais fácil nós falarmos de Cristo, proclamarmos de Cristo através dos púlpitos e das igrejas, do que sairmos daqui para sermos como Cristo. E é por isso que a nossa mensagem parece que fica restrita a essas paredes. A nossa mensagem, ela não muda o palácio de governo, a nossa mensagem não muda os bairros, a nossa mensagem não muda os hospitais, a nossa mensagem não muda a segurança da nossa cidade, porque se limita apenas à palavra ouvida em templos, mas não é manifesta nas vidas fora deste lugar. Alguns pensam que refletir a vida de Cristo é uma grande responsabilidade, mas além desta responsabilidade, é a única incumbência que nós temos. A nossa missão é levar a este mundo a mensagem de Cristo, para que eles possam viver uma nova vida como a nós vivemos. Não podemos mais deixar de refletir Jesus, não podemos mais ser sepulcros caiados, onde que por fora aparentemente está tudo bem, mas os nossos corações estão corroídos pelo pecado. Temos que realmente manifestar Cristo na totalidade da nossa vida, para que através daquilo que somos, possamos incomodar os pecadores e possamos incomodar o erro, para que aonde nós estamos não possa sentir o mau cheiro do pecado, mas que sinta o cheiro, o aroma de Cristo Jesus. Aproveite quem está ao seu lado, dê uma expirada funda e veja se tem um cheiro agradável. É esse cheiro que o mundo precisa ouvir. É esse cheiro que aonde nós estamos precisa sentir. É o cheiro de Cristo Jesus que transforma e transformou a minha vida e vai transformar este mundo. Jesus veio para isso. Jesus veio não para se conformar com o mundo. Em Romanos 12, ele fala, não vos conformeis, não torne a forma do mundo, mas manifeste em você Cristo ao ponto em que aonde você está, Cristo seja uma referência através da sua vida e manifeste sempre a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. A diferença hoje é que nós somos um povo que vive a vitória, mas não proclama a vitória por onde nós passamos. Algumas igrejas, então, deixaram de viver as bênçãos de Deus e continuam apenas presas à religiosidade. A religiosidade não muda ninguém. O que muda é a espiritualidade. Essa religiosidade aparente não transforma.
você acredita que nós somos aqui em São José dos Pinhais 680 igrejas evangélicas? E você acredita que essas 680 igrejas não estão interferindo na política corrupta, na segurança, na saúde, na criminalidade? Então algo errado está acontecendo. Estamos mais carregando a nossa religiosidade como membros de igreja batista, quadrangular, assembleia universal, mas estamos deixando de sermos verdadeiramente espirituais. Somos escravos da religiosidade e não somos livres para proclamar Jesus Cristo através da nossa vida. Parece que a igreja não incomoda mais. Parece que a igreja hoje tem deixado de viver a graça e tem sido uma igreja sem graça. Uma igreja totalmente sem graça. É mais ou menos como a Bíblia fala, que quando a comida não tem sal, que gosto tem? O sal, uma coisa pequeniníssima, mas faz toda a diferença no alimento. Será que nós temos realmente sido sal? Ao ponto de que nós estamos, as coisas ao nosso redor estão mudando? É por intermédio de Cristo Jesus que nós, redimidos dos nossos pecados, temos que anunciar a este mundo uma vida abundante. Uma vida que vai além das perspectivas deste mundo. E é interessante que parece que os nossos anseios em Cristo são os mesmos anseios de quem não tem Cristo. E isso confunde mais a nossa espiritualidade. Parece que o único desejo da igreja é ter aquilo que o mundo também deseja. E aí se confunde com relação a quais os verdadeiros propósitos da vida espiritual. Jesus não veio a esse mundo para ensinar para nós como viver as coisas deste mundo. Mas Ele veio para ensinar para nós que este mundo não tem nada que possa ser mais importante do que Ele como Senhor e Salvador do homem. A mensagem principal do Evangelho, nós compartilhamos hoje de manhã na escola bíblica dominical, é Cristo salva. A igreja deveria estar satisfeita pela graça salvadora de Cristo. Mas parece que os anseios deste mundo têm roubado de nós a centralidade da cruz e têm nos feito como aqueles que estão ao nosso lado, caminhando para o mesmo propósito e desejo para atender às solicitações do coração. Parece que todos os alunos da sala de escola e aqueles que vão voltar às aulas têm o mesmo desejo. Nós estamos estudando para nos formar e termos um trabalho melhor. Parece que o sentimento daquele que trabalha na empresa que está ao seu lado é o mesmo que o seu. Estou trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar as coisas que eu quero. Parece que os interesses dos vizinhos são os mesmos que o seu. Eu quero ter uma casa boa, uma televisão boa, uma geladeira duplex, um fogão tip-top. É isso mesmo? Tip-top. Cookie-top. Esse parece que é o desejo de todos. Será que a igreja vai manifestar nesse mundo a diferença quando os desejos de Cristo em nós são o mesmo que o mundo? Parece que estamos competindo com as pessoas e esquecendo que somos vitoriosos. A nossa competição não é uma competição em vão. Nós já cantamos, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Você é vitorioso. O grande problema é que quem está ao seu lado, que está procurando a vitória em outras coisas que não seja Cristo, tem corrompido o seu coração e você, quem sabe, está correndo junto com ele. Em vez de ensinar a ele a correr aquilo que você já alcançou, que é Jesus Cristo. Que privilégio para nós vivermos o amor de Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas características desta igreja vitoriosa, que precisa fazer parte da nossa vida como filhos de Deus, autênticos, para que como Jesus possamos
trazer para este tempo algo novo para aqueles que estão ao nosso lado, caminhando, buscando algo que não sabem o que é, mas que nós em Cristo Jesus já encontramos. Então, algumas características que eu e você devemos ter, para que comprove a este mundo que nós temos a vitória. Primeiro, pense sobre isso. Não destrua a beleza do Evangelho. Não destrua a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho não está em realizar as coisas que Deus dá. A beleza do Evangelho está em ser o que Cristo é. A beleza do Evangelho está na comunhão do corpo, onde o que é meu é de todos. A beleza do Evangelho está na proclamação da mensagem, onde todos nós vamos levar a palavra àquele que não tem Jesus. A beleza do Evangelho não está em conquistar as coisas deste mundo. Tome cuidado. Aonde você tem colocado o seu coração? Para que você tem usado o Evangelho? Será que você tem usado o Evangelho apenas para satisfazer aos desejos do seu coração? A beleza do Evangelho está em vivermos Cristo Jesus na nossa vida, através da comunhão do corpo e da proclamação de Jesus como missão de todos. Esta é a beleza do Evangelho. O cristão tinha que mostrar aquilo que ele é, e não aquilo que ele tem. Eu estou cansado de ouvir testemunho de pessoas que vêm à frente para mostrar o que ganharam e o que têm. Mas estamos precisando de testemunho de pessoas que vêm aqui à frente dizendo assim: eu era mentiroso, mas não minto mais. Eu era um adúltero, mas não adultero mais. Eu era uma pessoa que enganava os outros, mas não engano mais. Eu era uma pessoa intragável, uma pessoa que odiava todo mundo, uma pessoa que desrespeitava todo mundo, uma pessoa que pisava em todo mundo, uma pessoa que chutava o cachorro, que brigava com a sogra, que batia na esposa. Mas agora Cristo na minha vida mudou quem eu sou. Amém? Esse é o testemunho. Estamos satisfeitos com os testemunhos de quem tem casa, carro. O que isso vai acrescentar com relação à beleza do Evangelho? Sabe onde existe a beleza do Evangelho? Na casa de alguém que mora na favela, que tem Cristo e que mora num barraco e é feliz. Como uma vez eu entrei num barraco de uma irmã crente. Ela não tinha um piso de concreto, tinha um tapete apenas do chão batido, mas eu sentei na casa dela e tomei um café, e ela falou: pastor, estou feliz que o senhor esteja aqui, porque a minha casa é uma casa de bênção, Jesus está aqui comigo. Mas já entrei em casas imensas, que não podemos contar nem quantos quartos e quantos metros quadrados, para ver filhos envolvidos em drogas, marido querendo se matar, mulher em depressão. A beleza não está em lugares. A beleza não está em conquista de realização de sonhos e projetos que o dinheiro pode comprar. A beleza do Evangelho está na disposição de viver Cristo na minha vida, assumindo um alto preço para que o mundo veja Jesus em mim. É essa beleza. A beleza não está em ter uma Ferrari, ela é muito bonita, mas a beleza é ter Jesus Cristo, que vai levar você mais longe do que aquele carro pode levar. E hoje o Evangelho parece que não vê essa beleza. A segunda característica dessa igreja vitoriosa é uma igreja que tem que sempre estar aberta para ouvir as pessoas e as suas necessidades. Esta é a característica da igreja vitoriosa. Ela sabe amar ao próximo como a si mesmo. A teologia da igreja não é ter, a teologia da igreja é compartilhar. Como diz a palavra de Deus, é melhor dar do que receber. Esta é a mensagem de uma igreja vitoriosa, uma igreja que se preocupa com os necessitados.
É uma igreja que chora quando vê alguém pedindo esmola. É uma igreja que chora quando vê as filas dos hospitais. É uma igreja que chora quando vê pessoas que não têm um plano médico digno. É uma igreja que chora quando vê essa desmando do nosso governo, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Essa é a igreja. Esta deve ser o mover dos nossos corações. A igreja tem que estar aberta para ouvir estas pessoas. A igreja tem que ser aquela que vai parar para atender aquele que está caído. A igreja precisa viver uma teologia de mutualidade, uns para com os outros. E parece que a igreja de hoje ensina que tudo para mim e nada para ninguém. É interessante, alguém um dia disse para mim que estava querendo casar-se, mas ele estava relutando com isso. Eu falei, por que você reluta tanto em casar? Porque eu não quero dividir o que eu tenho com ninguém. Olha que grave. Alguém que tem apenas valores em si, que não consegue compartilhar a vida com outro, como é que vai viver Jesus? Como é que vai viver a vitória de Cristo? Como é que vai fazer parte desse projeto de Jesus para transformar o mundo, se o único Deus é o seu próprio desejo, o seu próprio coração? É triste pensar que muitas vezes nós agimos diferente do bom samaritano. Somos aquele sacerdote que passa pelo doente e não tem tempo para ele. Somos que nem o levita, que estamos ocupados com tantas coisas que deixamos o moribundo na beira da estrada. Mas muitas vezes, e isso é que me deixa triste, muitas vezes tem samaritanos, pessoas que não têm Jesus, mas que têm exercido um papel de amor por aqueles necessitados. E eu fico imaginando, por que ele não eu? Por que Deus não usa a minha vida para fazer a diferença naqueles que estão passando fome e necessidade? E tem levantado pessoas em todos os cantos, sem, quem sabe, um conhecimento de Deus, mas movidos pela misericórdia dos homens, exercendo o amor na vida das pessoas. É só você ver o noticiário e você vai ver quantas pessoas estão ajudando nas frentes desse êxodo que está acontecendo na Síria, nesses lugares onde tem catástrofes, onde existe miséria, e você vai encontrar muita gente ali dando a sua vida. Triste pensar que a maioria deles não tem Jesus, mas estão movidos por um amor que falta muitas vezes naqueles que se dizem filhos de Deus. Precisamos ser um povo que ame o nosso próximo. Em terceiro lugar, nós precisamos viver o momento presente e não sermos incomodados nem pelo passado e nem com as preocupações do futuro. A igreja tem que viver hoje as bênçãos de Deus. Há muitos em nosso meio que não caminham porque olham para trás e se sentem ancorados em um passado, porque não foi compartilhado com Deus. Há muitos que não caminham para frente porque sentem ameaçados pelo futuro. A única coisa que a igreja vitoriosa tem é um presente de Deus. Por isso a palavra chama presente. Viva hoje, agora, como fosse o último dia da sua vida. Viva as maravilhas de Deus hoje. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão pensando já amanhã, na segunda-feira. E você, quem sabe, está perdendo a oportunidade de agradecer a Deus hoje. Aquilo que Deus quer que você viva hoje. A igreja não vive no passado e nem sofre com o futuro. A igreja vive o presente sobre a soberana vontade de Deus. O que tem enchido o seu coração? Nós estamos no início do ano. E eu acredito que para muitos, já encerrando agora o mês de janeiro, pode já estar passando, esse ano acho que vai ser pior ou igual ao ano passado. Quem disse isso? Como nós que temos Jesus, gostamos de encerrar histórias que nem começaram. Como nós que temos Cristo na nossa vida e que podemos viver realidades
infinitamente maiores do que nós desejamos e queremos quando passamos pela vontade do Senhor, somos capazes e tendenciosos de encerrar histórias. Como está recente em nosso coração momentos em que a gente fala, olha, isso acabou, isso não vai dar certo, e abandonamos as coisas no meio do caminho. A igreja vitoriosa vive o presente e coloca tudo nas mãos do Senhor. Será que você tem vivido isso? Será que realmente você tem saboreado aquilo que Cristo fez e faz na sua vida hoje? Hoje de manhã já passou. Se você não aproveitou, não vai aproveitar mais, o tempo passou. Amanhã não pertence a você, o futuro pertence ao Senhor. Você acredita que tem milhares de pessoas que vão dormir hoje e não vão acordar amanhã? Mas hoje, viva como fosse o último dia da sua vida. E de que maneira você pode viver assim? Acerte as coisas. Não guarde mágoas, não deixe para perdoar amanhã, não deixe para corrigir os erros amanhã, não deixe para acertar as coisas amanhã. Procure viver hoje como o último dia e o último momento. Já compartilhei com os irmãos uma carta de um marido que estava pedindo perdão à esposa que estava vindo num voo, estava naquele voo da Air France que caiu no mar. E ele então, brigado com ela, já separado, e ele então resolve, em vez de ligar e acertar as coisas com a esposa, ele deixa passar o tempo e escreve uma carta e fala, quando ela descer no aeroporto eu vou ler a carta e dizer, olha, eu estou errado, peço perdão, eu te amo. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher não desceu no aeroporto, o avião caiu no mar. Porque deixou para amanhã. Não deixe para amanhã. A igreja tem o privilégio de acertar as coisas com Deus agora. Tem uma canção que diz que amanhã pode ser muito tarde. E é verdade. E nós somos um povo que gosta de empurrar as coisas para amanhã. Resolva com Deus as coisas hoje para você viver uma igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa não pode destruir a beleza do Evangelho. A igreja vitoriosa tem que estar aberta a ouvir as necessidades das pessoas. A igreja vitoriosa tem que viver o presente, não se incomodar nem com o passado, nem com o futuro. E em quarto lugar, a igreja não pode questionar as circunstâncias, mas tem que viver as promessas. Como nós questionamos as circunstâncias? É interessante que quando nós questionamos a vida que temos, nós estampamos na nossa vida espiritual uma palavra chamada imaturidade. Somos que nem Paulo, crianças de um lado para o outro, empurradas em ventos de doutrinas, em circunstâncias, não somos maduros. A característica de uma igreja vitoriosa é uma igreja que aprende com as lutas e não questiona as circunstâncias, porque vive as promessas. Promessas são coisas que Deus garante através da sua palavra para a igreja vitoriosa. Se a Bíblia fala que nós seremos felizes, creia nesta felicidade. Viva na perspectiva dessa felicidade. Pastor, mas eu estou infeliz, eu perdi o meu emprego, eu estou doente, eu estou com problemas. Não se constranja com as circunstâncias. Não questione, fique firme e receba as promessas de Deus até que elas vão se manifestar na sua vida. Nós somos um povo inquieto, né? Eu sou inquieto, eu não sei você. Parece que as circunstâncias e as lutas que passamos, elas tiram a gente do eixo. Às vezes nós somos que nem os discípulos que estão num barco e vem a tempestade. Eu fico imaginando os discípulos dentro do barco, vindo a tempestade, e o barco começando a mexer, e o barco começa a gerar um risco de vida pelo naufrágio da tempestade, e os discípulos olham e encontram Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus é a promessa. Jesus está dormindo no meio da tempestade.
E os discípulos ficam inconformados e vão lá e acordam Jesus, chacoalham Jesus: Senhor, acorda e faz alguma coisa, porque as circunstâncias são drásticas. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, vocês são homens de pouca fé. Sabe por quê? Porque no meio das circunstâncias adversas, no meio das tempestades, nós temos que aprender a dormir ao lado de Jesus. Descanse no Senhor. Ele está no controle. Uma igreja vitoriosa não questiona as circunstâncias, mas descansa no Senhor e fala: Senhor, as coisas não estão bom, mas eu confio no Senhor, e no tempo e na hora certa, se for da tua vontade, algo vai acontecer para mudar todo esse panorama de problema. Será que você crê nisso? Você, quem sabe, está no iniciando o ano, quem sabe já com uma série de circunstâncias adversas. Você tem olhado mais para as circunstâncias ou tem mais buscado as promessas? Se você viver somente pelas circunstâncias, você está sofrendo como o mundo sofre. Mas se você tem Jesus Cristo, você tem que estar na casa dele, louvando e adorando ao Senhor pelas promessas. Olha, hoje eu estou sofrendo, mas amanhã, diz a palavra do Senhor, Deus fará maravilhas na minha vida. Amém? É esta igreja. Receba isso no seu coração. Isso não é uma palavra simplesmente de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. É bem diferente. Você pode confiar. Essa semana ainda estava orando com Deus e falando: Senhor, as circunstâncias são terríveis. Parece que não vai ter jeito, estou inquieto. E eu olho a palavra de Deus e a palavra do Senhor diz assim: descansa em mim. Eu falei: Senhor, não é fácil. Mas quem disse que foi fácil para Jesus? Não é fácil, mas nós precisamos viver uma igreja vitoriosa que não questiona as circunstâncias do presente, mas deveremos aprender com as lutas do presente para nos apropriar das promessas do Senhor que estão para cair sobre as nossas vidas. Ele vai fazer, com certeza vai fazer. A Bíblia fala de mais de 1000 promessas do Senhor sobre a vida da igreja vitoriosa. Tome posse delas para a sua vida. Em último lugar, pensando nessa igreja vitoriosa, uma igreja que tem características que você precisa viver neste mundo, para que o mundo possa ver Jesus, você precisa, em último lugar, saber que todo mérito da vitória é de Deus. Tudo o que você viver de alegria e vitória é pela graça de Cristo. A igreja vitoriosa reconhece que é apenas um instrumento a serviço do Mestre. Nada temos para nós mesmos que nos possa trazer alegria, a não ser transformar tudo que temos para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13, abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, meu amado, você que é a igreja vitoriosa, não se incomode com aquilo que você não tem, porque tudo que você tem também não é seu, é de Deus. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que não temos. Se alegre com aquilo que você tem, porque esse que você tem não é seu, é do Senhor. A vida que você tem não é sua, a esposa que você tem não é sua, o marido não é seu, os filhos não são seus, a casa não é sua, o emprego não é seu. Por isso que no final do ano ainda compartilhei com os irmãos, como é gostoso nós não termos posse de nada, mas termos tudo sobre o domínio do Senhor. Porque quando nós ficamos desempregados, a gente fala: Senhor, olha, o Senhor perdeu o emprego, hein? Vai ser difícil, mas o Senhor vai me ajudar, com certeza. Porque Jesus não fica desempregado muito tempo. Quando nós perdemos alguma coisa, nós falamos: Senhor, olha, nós
não perdemos, o Senhor está perdendo, e eu sei que o Senhor vai recuperar isso logo, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Eu sinto a falta, mas é teu. A igreja vitoriosa precisa reconhecer que tudo que somos, tudo que temos é mérito de Cristo Jesus. Nós não merecíamos nada. A Bíblia diz que nós estávamos condenados à morte, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E agora esse viver que nós temos tem que ser o viver de Cristo. Comece a viver as coisas de Deus sob o domínio de tudo aquilo que está nas suas mãos, que você vai viver de maneira mais tranquila. A igreja vitoriosa sabe que tudo que tem, tudo que realiza é para a honra e glória de Deus. Que neste ano as vitórias sejam as vitórias de Deus na sua vida. Que as derrotas que você colher para ensinar também sejam vividas com Deus. Que tudo aquilo que nós possamos viver neste ano seja vivido para manifestar em nós a vontade de Deus. Eu gosto muito de Jó, não pelo sofrimento, mas pela conclusão de tudo que ele passou. Quando ele é arguído pela sua esposa: Jó, abandona o teu Deus e morre, porque você perdeu tudo. E Jó fala: mulher, você é louca. Eu nasci nu e nu vou morrer. Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Este ano será um ano de muitas perdas, será um ano de muitos ganhos, mas lembre-se que você tem que viver tudo isso na presença de Jesus. Uma igreja vitoriosa, mais uma vez, lembrando aos irmãos, não destrua a beleza do Evangelho. Uma igreja vitoriosa está sempre aberta para ouvir a necessidade das pessoas e viver a mutualidade em amor. A igreja vitoriosa vive o presente, não se incomoda com o passado e não tem ansiedade do futuro. A igreja vitoriosa não questiona as circunstâncias, mas vive as promessas. E a igreja vitoriosa sabe que todo mérito, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Somos apenas instrumentos a serviço da sua vontade. Se temos, louvado seja o Senhor. E se não temos, louvado seja o Senhor também. Eu quero encerrar com o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E trazer mais uma vez a importância da igreja como um fator decisivo para que o mundo possa repensar os valores que estão hoje rodeando, influenciados pela maldade, pelo pecado e pelo diabo. Efésios 1, 22, 23 diz: e pôs o Senhor todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Meu amado, nós somos um povo privilegiado. Todas as coisas estão sobre os pés de Cristo, estão sob o domínio de Deus. E sabe o que Ele fez? Ele compartilhou disso com a igreja. A igreja de Cristo está edificada em cima de uma promessa de vitória. Receba nesta noite esta palavra que inunda o seu coração, e que você saia daqui para proclamar as boas novas do Evangelho, em uma só voz, anunciando esta vitória que você já conquistou, e que o mundo ainda não conhece. Faça de 2016 um ano de proclamação de vitória, através da sua vida, àqueles que ainda não conhecem a Jesus, até que Ele venha. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos. A mensagem de hoje, ela não é uma palavra simplesmente de aceitação, mas é um desafio para a sua vida. É um desafio para a Igreja Batista Central. É um desafio para a diretoria da igreja, para o corpo diaconal, para os ministérios, para os departamentos, para
todos os membros, para os visitantes que estão aqui nesta noite, para os amigos queridos que nesta noite ouviram uma palavra de Deus para a sua vida. Você precisa viver a vitória de Cristo ao sair deste lugar e fazer realmente aquilo que Cristo espera de mim e de você, para que o mundo reconheça o Senhor, nosso Salvador. Tudo o que o Evangelho proporciona para mim e para você deve ser vivido com intensidade do lado de fora. É tão gostoso viver Deus nessas quatro paredes, mas quem sabe os desafios do lado de fora têm sido tão grandes que você se sente mais derrotado lá do que vitorioso. Mas nesta noite a palavra de vitória é para você aonde você estiver. Aqui, amanhã, na sua casa, no seu trabalho, aonde você caminhar. Manifeste esta vitória de Cristo. Deixe de ser um cristão sem sabor, mas seja sal desta terra. Deixe de ser um cristão com um fachinho de luz apenas, mas brilhe com toda a intensidade neste mundo. Deixe de ser um cristão, desculpe o termo, fedido, mas cheire o bom perfume de Cristo aonde você estiver, que com certeza o mundo vai desejar conhecer Jesus através de você. Essa é a nossa vitória. Pode ser que os canais de televisão, a mídia, as notícias continuam a anunciar derrotas, mas nós temos uma mensagem de vitória. Pode ser que tudo ao nosso redor aponte situações de derrota, mas nós temos um compromisso com Deus e Ele nos garante a vitória. Receba nesta noite do Espírito Santo de Deus uma unção de vitória na sua vida e saia daqui para fazer de 2016 o ano extraordinário de Deus na sua vida. Pastor, eu vou ganhar mais, eu vou viver mais coisas. Não sei o que você vai viver, mas se você viver Cristo, a beleza do Evangelho, ouvindo e despertando o seu coração para amar as pessoas, não sendo incomodado pelo passado e nem pelo futuro, mas vivendo o presente, não questionando as circunstâncias, mas crendo nas promessas, não mais olhando as coisas para o seu interesse, mas vivendo tudo e todas as coisas para a glória de Deus, com certeza você vai viver um ano extraordinário. Creia nisso. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Quem sabe nesta noite Deus, como tem falado ao meu coração, eu não sei você, mas depois de passarmos o mês de janeiro, meu coração sente muitas vezes abatido, e há aquele sentimento de que parece que vai ser o mesmo ano, as mesmas lutas, a mesma dificuldade. E sabe o que Deus falou comigo? Vai ser mesmo, se você continuar me vendo como você vê. Mas se você me vê de uma maneira maior, esse ano será um ano extraordinário para você. O erro não está naquilo que você vê, mas naquilo que você entende de mim na sua vida. Por isso, nesta noite, viva intensamente Cristo, e a sua disposição para as coisas deste mundo se aumentarão. A sua realidade de vida será expandida pelas promessas. As suas lágrimas darão lugar à alegria da esperança. As suas inquietações serão satisfeitas pela promessa de Deus na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Quero todos de cabeça baixa, olhos fechados. Pastor, o senhor sabe o que está no meu coração. Realmente esse ano eu não estava contando com muita coisa. Realmente eu estava já meio decepcionado com as coisas deste ano. O ano é novo, a magia do ano novo não existe. O que existe é um redirecionar de Cristo na nossa vida. Isso não é magia, isso é poder. É o poder de Cristo que faz toda a diferença no ano novo. E quem sabe você, depois desses 30 dias,
se sente enfraquecido, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus quer derramar uma unção de poder, de vitória na sua vida. Eu quero orar por você, quero que você fique em pé. Você que, pastor, eu estava precisando, realmente, eu estava inquieto, mas nesta noite eu vou rejeitar tudo que minha mente diz como derrota, e eu quero tomar posse da vitória da palavra de Deus na minha vida, e dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, e nada vai tirar as bênçãos de Deus na minha vida em 2016. Em 2016 será um ano da excelência. Cristo se multiplicará na minha vida, e através da proclamação de Cristo em mim, o mundo vai ver algo extraordinário como nunca viu. Fique em pé, eu quero orar por você. Isso, os demais orando. Coloque diante do Senhor a sua vida. Diga: Pai, eu sei que as coisas são difíceis, mas não foi fácil para o Senhor também. Por isso que Jesus veio ao mundo, para mostrar para mim e para você que Ele venceu o mundo, e você vai vencer também. Pai de amor, derrama uma bênção especial sobre esses teus filhos que estão em pé agora, que de uma maneira extraordinária estão colocando as suas vidas diante do Senhor, para ouvir do Senhor através da tua palavra nesta noite: eu vou viver a vitória do Senhor em 2016. Pai, fala alto aos corações. Quem sabe muitos já estavam desanimados, muitos já tinham perdido a esperança. Quem sabe, Senhor, de conflitos na família, quem sabe de situações financeiras, quem sabe de problemas de saúde. Mas neste ano o Senhor fará coisas tremendas em nosso meio, porque nós queremos viver a vitória do Senhor, não porque merecemos, mas para manifestar a tua graça nesse mundo, para que, como Jesus, o mundo possa se curvar diante da graça e do amor de Cristo por nós, na cruz do Calvário, e estendida sobre o seu cuidado e sobre cada circunstância e cada vida. Pai, tu conheces as situações. Coloque diante do Senhor agora a sua circunstância, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Diga: Senhor, eu entrei aqui nesta noite pesado. Entrei aqui nesta noite com um sentimento, Pai, de abandonar alguns projetos, de abandonar, Senhor, quem sabe relacionamentos, de abandonar, Senhor, quem sabe coisas que já tinham por perdido. Mas nesta noite os sonhos do Senhor se renovam na minha vida, e eu quero, como teu filho amado, viver as vitórias do Senhor na minha vida. Eu quero manifestar o Senhor na minha vida, em tudo e em todas as coisas. Tira, Senhor Jesus, o peso do meu coração, perdoa o meu pecado, e faça, Senhor, com que eu possa sair daqui nesta noite com um brilho novo, uma unção nova. Espírito Santo de Deus, seja derramado no meio da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Uma unção de vitória, uma unção de alegria, uma unção de fortaleza, uma unção de sustento, uma unção de graça, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sairmos daqui convictos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e que a vitória do Senhor é certa nas nossas vidas. Nesta noite, o diabo seja derrotado, o diabo seja derrotado nas nossas vidas, que as circunstâncias sejam vividas na nossa vida, Pai, com intensidade. Nós não vamos nos abater, Senhor, mas vamos nos fortalecer nos desertos que estamos caminhando, porque, Pai, deserto não é lugar de sofrimento, deserto é lugar de oportunidades, e tem muitos de nós que estamos passando esse deserto. Senhor, nos dê força, nos dê, Senhor Jesus, resistência, para que quando chegarmos no tempo certo da Tua vontade, nós possamos viver a alegria intensa do Senhor nas nossas vidas. Pai, abençoe o Teu povo nesta noite, abençoa a Tua igreja, o povo
que vive sobre a vitória de Cristo Jesus, já garantida na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé?